é castelo forte, mão, defesa e armamento. Bom dia, amigo, amiga, membro. Quero vir e te saudar com a passagem bíblica do livro de Romanos, capítulo 12, o versículo 15, que nos ensina: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Através desta passagem bíblica, nós temos as palavras do apóstolo Paulo, que vem e se relembra da importância de se alegrar com aqueles que estão felizes, que estão animados, mas também de demonstrarmos nossa tristeza, nos colocar ao lado daqueles que choram. Lembrei desta palavra de forma bem especial numa semana, num dia muito atarefado. Eu havia de manhã cedo umas bodas de 50 anos, de tarde 2 sepultamentos e de noite um culto. Justamente na parte da noite, alguém que sabia do meu dia agitado, ela perguntou: pastor, isso não é difícil para você? Estar numa bodas, depois pular para um sepultamento, dos sepultamentos vir e agora estar diante da comunidade, prestar mais um culto? Como você consegue administrar isso tudo emocionalmente? Aí eu citei as palavras do apóstolo Paulo: alegre-se com aqueles que estão alegres e chorem com aqueles que choram. Nós, muitas vezes, como servos do Senhor, nos alegramos com aqueles que estão felizes, mas também não conseguimos fechar os olhos, o coração, para aqueles que estão entristecidos. Assim como sabemos fazer festa, nos alegrar com aqueles que estavam celebrando as bodas de ouro, também nos sabemos nos colocar, nos portar ao lado daquelas famílias enlutadas que se despediram de duas pessoas amadas e queridas para eles. De forma geral, nós precisamos aprender a nos colocarmos mais no lugar da outra pessoa, a termos empatia pelos seus sentimentos, por aquilo que ela está vivenciando. A gente não pode somente pensar nos seus próprios sentimentos, nas suas próprias ações, mas também precisa estar vivenciando aquilo junto com aquelas pessoas. Pois imagina, como seria estranho se eu fosse para as bodas com aquele sentimento do sepultamento. Ou se eu estivesse no sepultamento com aquela alegria, com aquela felicidade das bodas. Com toda certeza, isto não funcionaria. Precisamos guardar estas palavras do apóstolo Paulo. E nesse sentido, havia um professor de educação física que estava muito preocupado com seus alunos. Ele lhes observava. Ele tinha uma jovem que, quando vinha para suas aulas, ela sempre resmungava, ela sempre reclamava da sua avó. Ela dizia: professora, aquela velha, ela está cada vez pior, não consegue mais nem lavar uma louça, ela não consegue mais nos auxiliar nos serviços da casa, nem aspirar, nem passar pano, nem nada. Ela só está nos incomodando, ela está incomodando a minha família. O professor, entristecido com as palavras e com as atitudes daquela jovem, ele desafiou a turma como um todo e colocou sobre eles pesos nas pernas, pesos nos braços e nas costas, para que eles pudessem sentir e experimentar como é o peso da idade, a dificuldade que uma pessoa com seus 70 anos para cima começa a enfrentar. A partir daquele momento que a jovem participou daquela experiência, por sua vez promovida pelo professor, ela mudou de mentalidade, ela conseguiu se colocar no lugar da avó e nunca mais ali chamou aquela velha. Ela passou por uma transformação. A mesma coisa aconteceu com uma outra turma, onde havia muitos alunos que estavam debochando, tirando sarro de uma moça que ela era obesa e sempre lhe chamando de tartaruga e outros adjetivos nada muito bem qualificados. Naquele momento, o professor também fez o mesmo, encheu seus alunos de peso para que eles pudessem ter noção de como era se locomover com toda aquela massa muscular. E a partir daquele dia, aqueles alunos também olhavam diferente para a colega. E é isso que o apóstolo Paulo tenta nos ensinar, que não deveríamos sair por aí logo julgando, metralhando e maltratando as outras pessoas, mas sempre vindo e nos colocando no lugar delas, tentando pelo menos entender o que elas estão
passando. Por isso fica a dica do apóstolo Paulo, que é bem atual. Alegre-se com os que estão alegres e chore com os que choram. Que nós possamos fazer isto hoje e sempre. Amém.